Another One Bites the Dust é a terceira faixa do álbum The Game, lançado em 1980 por uma pequena banda britânica chamada Queen. Essa música, assim como a banda, dispensa qualquer tipo de apresentação e é considerada até hoje como uma das obras musicais mais icônicas e influentes de todos os tempos. Não é um exagero dizer que é uma música basicamente revolucionária, no sentido de que ela foi uma das pioneiras a mostrar como o rock poderia incorporar elementos de disco e de funk, o que gerou uma influência para infinitas outras bandas de rock que começaram a explorar estilos mais rítmicos e dançantes do rock, como Rolling Stones e o David Bowie. E uma outra coisa não menos importante que a popularidade e relevância imensa dessa música gerou foi uma pequena sequência de capítulos na quarta parte de um mangá chamado JoJo's Bizarre Adventure. Não é novidade pra ninguém que o Araki gosta de dar nomes de músicas e bandas pros stands de alguns personagens, mas algo que sempre chama a atenção é quando esse também é o nome daquele arco da história, porque aí fica difícil não pensar que ele não teve nenhuma intenção específica em escolher o nome de uma música para ser o nome de um capítulo. Mas para entender a relação entre a música do Queen e a história do Araki, vamos primeiro analisar a letra da música. A expressão Another One Bites the Dust, em uma tradução bem livre, seria algo como mais um come poeira, mais um é deixado para trás, ou até mesmo como mais um bate as botas, mais um morreu. O refrão da música repete essa expressão várias vezes, de uma forma quase cíclica, deixando a entender que seja lá sobre o que a letra tá falando, certamente deixou muitas pessoas prejudicadas ou até mesmo mortas. E mais um se vai, e mais um se vai, mais um bate as botas. Também existem algumas partes da letra que parecem sugerir que a cena em questão se trata de uma espécie de um acerto de contas, um conflito. Algumas interpretações menos populares da música afirmam que a letra foi inspirada no massacre de São Valentim, que aconteceu em 1929 em Chicago, por conta de uma briga entre duas gangues da cidade que resultou na morte de 7 pessoas. Mas outros trechos da música parecem ser um discurso de alguém que foi abandonado, machucado ou traído. Como você pensa que eu vou lidar com isso? Você levou tudo que eu tinha e tirou minha força de vontade. Você está feliz? Está satisfeito? Por quanto tempo você consegue manter a chama acesa? Essas partes da música, somadas com o refrão, parecem descrever um cenário no qual dezenas de pessoas continuam morrendo ciclicamente e no meio desse cenário, no meio desse conflito, existe um homem que tenta se reerguer após ter sido machucado e jogado no chão. Agora esse homem tem os recursos e a resiliência necessária para lutar de volta. Não interessa que ele está sendo atacado por todos os lados, agora esse homem está confiante, está imbatível. E bom, eu imagino que o paralelo dessa música com o Jojo já está mais do que claro. Transportando essa interpretação da música para o contexto de Jojo, esse homem que antes se sentia machucado e agora tem a confiança necessária para combater seja lá o que tenha oprimido ele, é o Kira. Esse cara é o Kira, o vilão da parte 4. É muito interessante como essa interpretação da música casa exatamente com o que acontece na história desse arco. Porque antes do Kira conseguir o poder do Bites the Dust, a água já estava batendo na bunda dele. Era questão de tempo até ele ser descoberto. E apenas com a evolução de seu stand, quando ele adquire o Bites the Dust, ele adquire a confiança necessária para derrotar seus inimigos. Em um momento de completo desespero do Kira, logo depois de ele ter impulsivamente assassinado o Hayato, ele é atingido com a flecha criadora de stands pela segunda vez. Somando o desespero que ele sentia naquele momento com seu imenso desejo de permanecer anônimo, ele ganha uma nova habilidade do Killer Queen, o Bites the Dust. Essa nova habilidade age de forma completamente independente tanto da vontade quanto da consciência do Kira. E funciona assim: quando alguém descobre a identidade do Kira, o Killer Queen é separado do corpo do Kira e implantado no corpo dessa pessoa, e ela passa a ser a usuária daquele stand. E justamente por isso o Kira não consegue usar o Killer Queen enquanto o Bites the Dust está ativo. O Bites the Dust então é ativado automaticamente toda vez que o usuário do stand revela a identidade do Kira para alguém. Quando isso acontece, aparece uma miniatura do Killer Queen no olho da pessoa que escutou a identidade do Kira, que faz com que ela exploda e morra. E se várias pessoas descobrirem a identidade do Kira ao mesmo tempo, todas elas irão explodir instantaneamente ao mesmo tempo. Depois de matar alguém assim, o Bites the Dust cria um loop temporal e volta no tempo aproximadamente 1 hora antes da explosão. E o Hayato é a única pessoa que retém as memórias dessa linha do tempo que acabou de ser resetada. Porém, agora, tudo que aconteceu nessa outra linha do tempo, agora se torna parte da força do destino que rege o universo de Jojo. E tudo que aconteceu antes vai acontecer de novo, mesmo que com pequenas variações. Ou seja, se em alguma linha do tempo você descobriu a identidade do
do Kira, a sua morte é literalmente inevitável. Cara, eu não consigo explicar em palavras como eu amo esse stand e esse arco como um todo. Na minha opinião, o Bites the Dust é o melhor exemplo pra provar como o Araki é um gênio pra criar poderes de animes e pra criar vilões também. É um poder tão esquisito e tão específico, mas ao mesmo tempo tão perfeito pro Kira. Em qualquer outro vilão da ficção, esse poder provavelmente ia ser só complicado demais, estranho demais, mas pro nosso querido serial killer que só quer uma vida tranquila, é perfeito. É uma sensação de terror tão absoluta, é uma situação visivelmente tão desesperadora, ainda mais considerando que quem tá tendo que lidar com isso tudo é uma criança que nem tem poderes. Antes o Kira tava desesperado sem saber o que fazer, mas agora ele realmente parece inderrotável, da mesma forma que o protagonista da música se sentia. Essa característica cíclica do poder do Kira também entra em acordo com o próprio refrão da música, que repete e mais um morreu, e mais um morreu, e mais um se vai, e mais um se vai. É exatamente a letra da música que está acontecendo nesse arco de Jojo. A gente está vendo o Hayato testemunhar as mortes de seus amigos de novo, e de novo, e de novo. E mais um se vai, e mais um se vai, e mais um se vai, e mais um se vai. Essa questão de que aquilo que acontece nas linhas temporais apagadas se torna literalmente parte do destino também é um fator que agrega muito pra aura do Kira como um vilão, porque isso é basicamente a história dizendo que o destino propriamente dito atua a favor de Yoshikage Kira. Não importa os esforços de todos os nossos heróis, tudo parece conspirar para que a identidade do Kira permaneça anônima. Não só porque o Killer Queen possui um poder destrutivo muito grande, não só porque o Kira é um psicopata que tem prazer em matar, e não só porque o Kira é um especialista em se camuflar na multidão, mas porque as próprias forças do destino conspiram a favor dele. Na moral, parabéns, Araki. Another One Bites the Dust é uma das minhas referências musicais favoritas de Jojo e uma forma absolutamente genial de nomear um dos meus arcos favoritos de toda essa obra. Eu gosto de falar que foi esse arco que meio que me fez começar a gostar de Jojo. Obviamente eu já gostava antes, senão eu nem tinha chegado na parte 4, mas sinceramente foi com esse arco que eu comecei a me apaixonar de verdade por essa obra. King Crimson e Metallica são duas bandas que basicamente não poderiam ser mais diferentes. O Metallica é uma banda de thrash metal fundada em 1981, que até hoje continua a ser a banda de metal mais popular de todos os tempos. Thrash metal é um subgênero do heavy metal, caracterizado principalmente pelas guitarras rítmicas agressivas e principalmente muito rápidas, além das letras e dos vocais também serem muito agressivos, impositivos e com um tom meio rebelde assim. E o Metallica é uma banda que, principalmente no contexto da época, anos 80 e 90, popularizou muito e até mesmo personificou esse subgênero por muito tempo. Tanto que um show que o Metallica fez em Moscou em 1991, na recém-desintegrada União Soviética, é nada mais nada menos do que o terceiro maior show de todos os tempos. Não só do metal, não só do rock, de todos os tempos, de toda a música. Eu recomendo muito, inclusive, que vocês assistam a performance de Creeping Death que eles fizeram nesse show. Mesmo se você não gosta de metal, é muito fascinante de ver 1,6 milhão de russos malucos cantando Metallica em inglês em 1991. Mas enfim, Metallica é muito popular, esse é o ponto. Já o King Crimson é uma banda que, como eu falei antes, não poderia ser mais diferente do Metallica. Eu já expliquei mais a fundo sobre eles nesse outro vídeo, mas só de forma resumida. O King Crimson é uma banda de rock mais melódico, sensível e progressivo. É um universo completamente diferente de Metallica. Várias letras do Metallica são totalmente impositivas e agressivas. As músicas são cantadas pela perspectiva de alguém muito bravo, muito revoltado, mas de alguém muito fodão também. E a terra se torna o meu trono. Eu me adapto ao desconhecido. Sob estrelas errantes eu cresci, por conta própria, mas não sozinho. Eu não pergunto a ninguém. Mas as letras do King Crimson, por outro lado, são normalmente cantadas pela perspectiva de alguém que está muito perdido, ou muito confuso, ou muito triste. Conhecimento é um amigo mortal, se ninguém decide as regras. O destino de toda a humanidade, eu vejo, está nas mãos de tolos. E essa diferença que a gente observa tanto no conteúdo das letras dessas duas bandas, quanto no gênero de rock ao qual elas pertencem, também podem ser encontradas no Risotto e no Doppio, os usuários dos stands Metallica e King Crimson de Jojo. Eu fico pensando como deve ter sido para pessoas que conhecem minimamente de rock ver que o nome desse capítulo é literalmente King Crimson vs Metallica, duas bandas tão diferentes que uma não tem nada a ver com a outra e que também representam personagens muito diferentes. Como eu falei, o King Crimson é uma banda com dezenas de músicas em que um homem se mostra confuso, fragmentado e deprimido
perante a realidade. E o Doppio, o usuário do King Crimson, é uma pessoa que, bom, literalmente sofre com um transtorno de personalidade. É uma pessoa que tem uma percepção completamente distorcida e fragmentada da realidade. O Metallica, novamente, é uma banda com letras mais agressivas e rebeldes. Da mesma forma, o Risotto, o usuário do Metallica, é um cara completamente poucas ideias, completamente agressivo e rebelde e com um dos poderes mais viscerais de todo o universo de Jojo. O Metallica tem a habilidade de manipular livremente o ferro no ar e no solo usando magnetismo, tendo acesso inclusive ao ferro que existe dentro do corpo humano, e ele também consegue ficar invisível, diga-se de passagem. Então esse confronto entre King Crimson e Metallica não é só uma disputa entre os dois personagens da história, é quase que um embate ideológico entre dois subgêneros do rock, por mais ridículo que isso pareça. De um lado, o rock progressivo, o sistema, o King Crimson, o homem fragmentado, confuso e dividido que personifica as atividades criminosas da máfia italiana. E do outro lado, o heavy metal, a revolta contra o sistema, o Metallica, o homem agressivo e rebelde que pretende destronar o chefe da máfia e se revoltar contra esse sistema. Isso também é demonstrado na própria dinâmica da luta entre os dois, já que o Metallica se mantém na ofensiva praticamente durante a luta inteira, enquanto o King Crimson continua apanhando e tentando entender o que está acontecendo. Os ataques do Metallica são diretos, viscerais e explícitos, enquanto o poder do King Crimson, que permite o Doppio ver o futuro, é majoritariamente usado de uma forma defensiva ou evasiva. Mas nessa luta, a maior diferença entre o Risotto e o Doppio, ou ao Diavolo no caso, se dá na forma com que cada um deles aborda a tática para vencer a luta. O Risotto é sempre aberto e direto com seus ataques. Ele tenta vencer a luta de forma franca e imediata. Mas o Diavolo, por outro lado, ele joga sujo, ele é ambíguo, ele trapaceia. Inclusive, a forma que o Diavolo encontra para derrotar o Risotto não é realmente superando ele no combate, mas atraindo a equipe do Giorno para o lugar onde eles estavam lutando, para que eles façam o trabalho sujo dele para ele. Ele consegue manipular a situação de tal forma que o Narantia derrote o inimigo dele para ele. Da mesma forma que as letras do Metallica são mais agressivas, diretas e explícitas, enquanto as letras do King Crimson são totalmente ambíguas e enigmáticas. Isso também se mostra na forma que cada personagem planeja vencer essa batalha. O Risotto com ataques claros e agressivos, e o Diavolo usando planos ambíguos para conseguir confundir, trapacear e manipular o seu oponente. King Crimson vs Metallica é considerado por muitas pessoas como a melhor luta de Jojo. A animação fluida e muito criativa, somada com o fato de que essa é uma das únicas lutas de Jojo entre dois vilões, além da forma com que os personagens usam diferentes poderes e táticas para superar o seu adversário. São os motivos de tanta gente gostar tanto sim dessa luta. E eu acho que analisar esse confronto sob a perspectiva de que isso é não só um confronto entre os personagens, mas também um confronto entre dois diferentes gêneros do rock, entre duas diferentes formas de ver a vida, agregou ainda mais camadas de por que essa luta é tão foda.